Ó, como é que a gente reage, né? A gente primeiro se pergunta por quê, né? Porque a gente e não o outro. E aí você para, reflete e tenta buscar a resposta, né? Porque comigo, talvez se fosse com o meu amigo, ele não suportaria. Então, se foi pra mim, tem um motivo. E eu vou passar a vida tentando descobrir qual foi esse motivo. Então, de forma centrada, né? Eu nunca me desesperei. Eu sou uma pessoa que eu preciso resolver os meus problemas. Ninguém tem que resolver por mim. Então, a vida sempre me impôs isso. Então, eu tinha que sentar, pensar. E eu passava a noite pensando para tomar a decisão certa, de forma que eu não me arrependesse depois. Em várias situações aí. A situação de perda, principalmente a perda familiar, é uma situação, na minha opinião, eu acho que é a mais difícil para eu lidar. Porque eu não tenho muita estrutura para lidar com perdas. Então, assim, e eu tive, talvez esses obstáculos, acho que Deus me põe mais à prova nisso. Eu tive, sequencialmente, perdas muito duras. E eu tive que aprender a lidar com essa situação. Agora, como eu tive isso? A religião. Me apegar a Deus constantemente. E a força, assim, que muitos amigos me deram, né? Uma palavra de conforto. A leitura bíblica também é uma coisa que me conforta todos os dias. Isso eu não deixo de fazer. E isso me deu um apoio muito grande em relação a perdas. Agora, as decepções, isso não tem como a gente deixar de ter. Nós temos, eu não digo todos os dias, mas nós temos sempre. Decepções profissionais, decepções amorosas na vida familiar. Isso não tem como pular, a gente tem que enfrentar. Enfrentar como? Primeiro, saber que se Deus nos colocou aqui, é porque temos capacidade de superar esses obstáculos, de alguma forma. E segundo, se a gente tem essa capacidade, é porque a gente tem que recomeçar. E se Ele nos deu a vida, a cada dia que amanhece é um recomeçar. Então, encarar essa decepção como uma lição. Você tem que aprender com ela. Se foi uma lição que doeu, para a próxima, não deixe que doa. Faça de uma forma diferente, para que ou que não doa nada, ou que doa menos, né? Então a gente precisa estruturar a mente, em primeiro lugar. Eu acho que nesse momento não adianta ficar aglomerando um monte de gente. Nesse momento é muito bom a introspecção e estruturar o seu eu, em primeiro lugar. Você se encontrar, em primeiro lugar. E depois você ir recomeçando pouco a pouco, né? Para dar um novo passo. Diante das situações difíceis da vida, eu busco sempre vivê-las de modo muito intenso. Então, confesso, sou uma pessoa que não tenho medo de chorar, não tenho medo de sofrer e viver cada momento com muita intensidade, a fim de que ao passar por todos esses momentos eu seja mais forte. O mais importante de todos os momentos difíceis da vida é saber passar por eles, se refazer, ressignificar, dar novo sentido para cada um desses momentos. Eu tenho uns momentos marcantes na minha vida. Em 2008, o meu pai, em fevereiro de 2008, partiu, né? Foi de encontro ao grande pai. Foi muito difícil para toda a nossa família, mas ele já vinha um pouco debilitado e doente durante 4 anos. Então, a gente sabia que um dia ia chegar esse momento. E aí, ele faleceu em fevereiro de 2008, 2 dias depois do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu passei com ele no hospital. E eu queria fazer isso, queria passar com ele no hospital. E 2 dias depois, ele veio a falecer. Só que no mesmo ano, em outubro de 2008, a minha mãe também faleceu. E a minha mãe, a gente não esperava que ela fosse falecer. Então,
A minha família é uma família muito unida, meus irmãos, meus tios, meus sobrinhos. Nós somos muito unidos e a gente é uma família de muita fé. E eu acho que foi isso que, tenho certeza que foi isso que fez com que nós segurássemos a barra de perder o pai e a mãe no mesmo ano, né? Nós ganhamos 2 anjos que cuidam da gente, mas foi um baque, né? Porque a gente quer as pessoas próximas, a gente quer a pessoa física perto da gente. Então foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil. A gente se apegou muito mesmo um ao outro, com muito amor, com muita fé, e a gente seguiu. E hoje meu pai e minha mãe são pessoas assim iluminadas que tudo mostra pra gente o caminho certo, como eles sempre fizeram quando estavam vivos. É isso, muita emoção. Eu acho que com muita paciência, sem dúvida nenhuma, com muita fé, com muita força, que na verdade eu não sei da onde, aliás eu sei, né? Que só pode ser de Deus, né? Porque não foram poucas situações, foram muitas, né? Alguns recomeços, mas foi muita força, muita fé, muita paciência, esperança, que um dia certamente vem para cada um que constrói o melhor, faz o melhor, né? Procura não passar para o outro aquilo que você às vezes tem dentro, né? Uma mágoa, uma chateação. Eu acho que o outro não tem necessidade disso. Então eu acho que foi merecimento. Ao longo de toda a minha jornada, de várias formas diferentes. No começo, acredito que quase como todo mundo, acuado, assustado, no anseio de voltar para o ventre da minha mãe, onde eu era protegido em todos os sentidos. Adquirindo maturidade, a gente vai lapidando aquilo que tem de melhor. E trabalhando o amor, a gente percebe que toda perda, ela vem acompanhada de uma certa compensação. Aquele que acredita em Deus, ele deve ter confiança e manter a fé, que vai mover, basicamente, tudo aquilo que ele acha, tudo aquilo que ele tem por credo, tudo aquilo que ele tem como convicção. E dessa forma, mesmo no pior momento, que eu traduzo como a morte do meu pai, eu tive muito apoio e eu percebi que a vida é um caminho, é uma jornada, né? É o viver, é uma jornada e na verdade ele não termina. O que seria supostamente analisado como a morte é uma passagem. Da mesma forma com a qual a gente chegou, a gente parte. Na hora do nascimento, a criança se sente pressionada dentro do ventre materno. Então, ela já está pronta para nascer, falta ar, está apertado, não tem espaço, fica difícil. De repente, ela é ejetada para um lugar muito maior do que onde ela estava. Ela fica perdida, ela não consegue fisicamente porque ela vem de um lugar que é preso. Na hora da morte, não é diferente. Começa a faltar o ar, a gente vem se sentindo preso e de repente quando a gente morre, eu acredito que a gente rompe para um mundo muito maior, sem o corpo que de certa forma acaba nos acorrentando. É uma caminhada, é uma jornada de evolução, de transformação e por que não dizer que também é de fé. A vida nos traz coisas às vezes que a gente não espera, tá? Mas a gente tem que saber que isso é natural, isso acontece. O que a gente faz? A gente reflete, a gente pensa, a gente tenta encarar isso como sendo parte da vida. Não é nenhuma um espanto que as coisas aconteçam. É claro que a gente às vezes não quer que aconteça, mas acontecem. E aí a gente com calma, a gente pensa, tenta mentalizar, tenta levar as coisas da melhor forma possível. Não pode ter desespero, não pode perder a calma, senão você perde a razão nas coisas que você faz com você mesmo. Então acho que
A calma, a paciência, a reflexão é a melhor coisa nessas horas. Cada época da vida da gente, cada fase, você tem uma maneira de reagir. Hoje eu me sinto mais madura, com a idade, lógico, né? Vem a maturidade, então eu consigo agir de uma forma mais controlada diante dos problemas. Claro, eu sou um ser humano, às vezes eu erro, às vezes eu me excedo, às vezes eu peco por uma falta também, mas eu procuro hoje em dia analisar as situações de uma maneira diferente, sempre agradecendo e sempre fazendo daquele momento, mesmo que seja difícil, um aprendizado para mim, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais íntegra, mais justa, para colocar em prática todos os preceitos que eu aprendi na minha família, que eu tive essa base familiar. E claro, muitas vezes a gente se descontrola também, eu choro muito, eu choro fácil, eu sinto a dor, mas hoje de uma maneira talvez mais ponderada. Eu tenho aprendido, às vezes eu erro, mas eu tenho aprendido mais. Até porque eu tenho uma pessoa que depende de mim, eu tenho um filho, então eu tenho que passar para ele boas atitudes, controle e assim por diante, porque senão o que ele vai aprender? Eu tive uma base familiar, minha família também não foi perfeita, mas eu aprendi tudo de bom e os erros eu tento evitar. E é isso que eu quero passar pro meu filho também e para mim, até para minha saúde, porque senão você vive doente, vive estressado, vive doente. É saber lidar com as emoções, é saber lidar com os problemas. É uma coisa que eu nunca deixo de ser muito honesta, muito sincera. Hoje eu aprendi a me calar mais diante de algumas coisas, coisa que eu não filtrava, às vezes eu falava mesmo. Então, o tempo, as decepções foram me ensinando, principalmente as frustrações com o ser humano, com as pessoas, foram me ensinando que tem coisas que não vale a pena a gente se exceder ou a gente ficar doente por causa disso. Então, a maturidade ela ajuda muito, a maturidade, as situações adversas e principalmente o que mais ajuda é a fé em Deus, que eu acho que é o único ser, e Nossa Senhora, é claro, né, que está à frente da gente, que vai te dar calma e que vai fazer você ter um alento diante desse tipo de situação. Primeiro, foi um exercício de aceitar que as situações estavam ocorrendo não da maneira que a gente esperava, não da maneira que a gente determinava. E é aí que a gente descobre que a gente não determina as coisas. A gente pode determinar como vai agir diante das coisas, porque aí parte da nossa decisão, do uso do nosso livre-arbítrio. Diante de todas as vicissitudes ou tribulações da vida, medos e todos esses sentimentos que você citou, no entanto, para mim, lidei ou tenho lidado quando surgem, porque surgem em diferentes etapas da vida, em momentos diferentes, em graus diferentes, na medida em que a nossa maturidade vai se desenvolvendo, quando a gente dá vazão a isso. Mas lidei primeiro com a aceitação das minhas fragilidades, porque muitas vezes o que nos inquieta é não aceitar que alguma coisa possa nos atingir. Uma vez que nós nos colocamos já num patamar previamente elevado, o que é a resposta do nosso orgulho, muitas vezes desenfreado. Então, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer o que a gente não pode mudar e não está ao alcance, mas também reconhecer, discernir o que pode mudar e está ao alcance, para não buscar isenção de responsabilidade num trabalho a ser feito naquilo que deve ser desenvolvido, sem buscar isenção e sabendo que há uma força íntima que a gente não consegue descrever. Existem capacidades humanas, são potências humanas que não estão tangíveis para nós agora, mas são atingíveis. Essa é a diferença. Eu já tive tantas, né? Muitas. Aliás, eu venho passando por muitas, mas eu dou conta delas, viu? Dou conta. Difícil, mas eu dou conta, porque eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho mãe, tudo em torno de mim. Quer dizer, se eu não der conta,
como é que eles vão ficar, né? Quando eu penso que eu vou fraquejar, eu falo, opa, não é aí, vamos lá. E eu dou conta, viu? É uma coisa da qual eu me orgulho muito, de mim. Tenho muito orgulho de conseguir lidar com todas essas dificuldades, que são muitas. Eu já tive perdas onde eu chorei muito, mas eu chorei tudo que eu tinha que chorar num dia só, como que para lavar a alma, e no outro dia eu já estava de pé, porque eu tenho que continuar a viver, né? Eu tenho que continuar fazendo as minhas coisas. Eu já tive muita raiva, mas essa raiva também passou e continuei a viver, né? Então tudo é crescimento, né? Perda é crescimento, a raiva é crescimento. Agora o que importa é o que você faz com o que você recebe, né? Tudo é crescimento, tudo vai te fazer uma pessoa melhor, tudo vai te fazer uma pessoa diferente, uma pessoa mais evoluída ou uma pessoa mais madura, né? A vida é isso, né? Nem só de coisas boas, né? Mas de uma mistura de coisas para que a gente saiba lidar e sair dali uma pessoa melhor, sair dali uma pessoa mais madura. Num primeiro momento a gente perde o chão, né? A gente não tem ideia assim do que fazer, mas depois a vida faz a gente caminhar novamente, né? Perdas assim que eu tenho assim muito significativa é o meu pai, que meu pai ele era um exemplo para mim em todos os sentidos e eu me espelho muito nele, né? E tudo que acontecia de ruim ele dizia assim: não há mal que venha para bem. Então disso eu procuro tirar sempre o lado bom das coisas ruins que eu passo. Não há mal que venha para bem. Então eu procuro, né, tentar enxergar uma luz, por pior que seja a situação. É difícil, né? São momentos que a gente passa. Naquele momento a tendência é se revoltar um pouquinho, né? Então existe a revolta, depois você para, pensa, reflete, tem ajuda dos familiares, dos amigos. E aí você pondera o que aconteceu comigo, ou com um familiar meu, ou com um amigo meu. E aí a tendência, assim, a gente tem que melhorar, porque a gente tem que seguir, a vida é isso, a gente tem que seguir. Então as decepções da vida acontecem, porém a gente tem que saber discernir o que é certo, o que é errado, para poder continuar vivendo da melhor maneira possível.